Formação de novas espécies. O que é espécie? São agrupamentos de populações naturais, potencialmente intercruzantes e reprodutivamente isolados de outros grupos de organismos. Quando nessa definição se diz potencialmente intercruzantes, significa que uma espécie pode ter populações que não se cruzam naturalmente por estarem geograficamente separadas. Entretanto, colocadas artificialmente em contato, haverá cruzamento entre os indivíduos, com descendentes férteis. Por isso, são potencialmente intercruzantes. Denomina-se especiação o processo de formação de novas espécies a partir de uma espécie ancestral. Esse processo envolve a ocorrência de diferentes eventos, como mutações, diversificação gênica e seleção natural. A especiação pode acontecer com ou sem a ocorrência de isolamento geográfico. Assim, distinguimos dois tipos de especiação, alopátrica e simpátrica. Alopátrica, quando uma espécie se divide em grupos que passam a viver em ambientes diferentes. Por exemplo, se as águas de um lago baixarem, pode formar lagos menores que separam a população original, interrompendo o fluxo gênico dessas populações. Simpátrica, quando uma espécie se divide em grupos que passam a se isolar reprodutivamente, apesar de viverem em um mesmo ambiente. Por exemplo, se surgir alguma mutação que produza uma característica morfológica nos descendentes de um indivíduo, pode passar a ocorrer uma seleção sexual por parte de alguns membros da população e ao longo do tempo, levar ao surgimento de duas espécies distintas vivendo em um mesmo local. Etapas da especiação alopátrica, também chamada cladogênese. Isolamento geográfico. Diversificação gênica. Isolamento reprodutivo. O isolamento geográfico é a separação física de indivíduos de uma população em subpopulações. As barreiras geográficas que isolam ou separam as subpopulações podem ser, por exemplo, um rio que corta uma planície, um vale que separa dois planaltos, uma cadeia de montanhas, um braço de mar que separa ilhas e continentes, etc. A diversificação gênica é a progressiva diferenciação do conjunto gênico das subpopulações isoladas. Ela é causada por dois fatores, mutações, que introduzem genes diferentes em cada uma das subpopulações isoladas, e seleção natural, que, atuando em ambientes distintos, pode preservar conjuntos de genes em uma das subpopulações e eliminar conjuntos similares de outra. O isolamento reprodutivo resulta da incapacidade, total ou parcial, de membros de duas subpopulações se cruzarem, produzindo descendência fértil. Em geral, depois de um longo período de isolamento geográfico, as subpopulações isoladas se diferenciam tanto que perdem a capacidade de se cruzar e ou gerar descendentes férteis, tornando-se, assim, reprodutivamente isoladas. A partir do momento em que se estabelece, entre duas subpopulações, o isolamento reprodutivo, elas são consideradas espécies distintas. Após a formação de duas novas espécies, se a barreira geográfica que as separaram for eliminada e elas passarem a viver juntas, simpátricas, pode ocorrer duas situações. Competição, nesse caso uma espécie elimina a outra. As duas espécies podem estabelecer territórios limítrofes, não estabelecendo competição entre elas. Mas, se o isolamento reprodutivo não tiver se completado, e as populações voltarem a viver juntas, pode ocorrer fusão de populações, formando uma espécie monotípica, ou a formação de espécies politípicas. Nesses dois últimos casos, dizemos que ocorreu uma especiação simpátrica. O isolamento reprodutivo pode ser classificado em mecanismos pré-zigóticos, antes da fecundação, e pós-zigóticos, após a fecundação. Isolamento estacional, sazonal ou temporal ocorre quando duas populações, mesmo ocupando o mesmo habitat, se reproduzem em épocas diferentes. É muito comum em plantas que florescem em épocas diferentes do ano. Por exemplo, os ipês, amarelo, roxo, rosa e branco que florescem em diferentes meses do ano. Isolamento comportamental ou etológico ocorre quando há diferença de comportamento entre as espécies, particularmente nos rituais de acasalamento. Nessa situação, as fêmeas reconhecem apenas um padrão típico do macho da própria espécie, um tipo de dança, de movimento de cabeça ou de asa, por exemplo. No caso dos pássaros canoros, a fêmea só aceita parceiros sexuais com o canto típico da própria espécie. Isolamento mecânico: não existe ajuste entre as peças genitais dos parceiros por causa de diferenças anatômicas. Ocorre também em flores cujas partes estão adaptadas a polinizadores diferentes. Um tipo de flor pode ser polinizada apenas por beija-flores, por exemplo, e outro tipo, apenas por abelhas. Isolamento gamético: a fecundação não ocorre por incompatibilidade entre os gametas.
pode não haver um encaixe entre as proteínas na membrana dos dois gametas ou, na fecundação interna, o gameta masculino não sobrevive no sistema reprodutor feminino da outra espécie. O isolamento gamético separa algumas espécies de animais aquáticos com parentesco, como os ouriços do mar. Ouriços do mar liberam óvulos e espermatozoides na água, os quais se fundem e formam zigotos. Gametas de espécies diferentes, como ouriços vermelhos e roxos, mostrados aqui, não conseguem fundir-se, pois proteínas na superfície dos óvulos e espermatozoides são incapazes de se ligarem. Isolamento de habitat ou ecológico. As duas populações vivem na mesma área geográfica, mas em diferentes habitat. Até meados do século XIX, leões e tigres eram comuns na Ásia, os leões asiáticos foram muito caçados, hoje eles existem apenas em uma área protegida na floresta de Gir, na Índia. Os dois animais não se cruzavam porque os leões asiáticos viviam nas savanas e os tigres, nas florestas. Mecanismos pós-zigóticos. Esses mecanismos ocorrem em etapas posteriores à fecundação, o que impede o desenvolvimento do embrião ou provoca a esterilidade dos descendentes. Há dois tipos. Inviabilidade do híbrido. Esterilidade do híbrido. Inviabilidade do híbrido. As diferenças genéticas entre os híbridos de duas populações impedem que os genes atuem de forma coordenada e harmoniosa durante o desenvolvimento embrionário. Em consequência, o embrião não completa o seu desenvolvimento ou o indivíduo morre antes de atingir a idade de reprodução. Podemos citar como exemplo: variedades de arroz cultivado acumularam diferentes alelos recessivos mutantes nos dois loci ao longo da sua divergência de um ancestral comum. Híbridos entre eles são vigorosos e férteis, imagem, à esquerda e à direita, mas plantas na próxima geração que têm vários desses alelos recessivos são pequenas e estéreis, imagem, ao centro. Embora essas variedades de arroz não sejam consideradas espécies diferentes, eles começaram a se separar por barreiras pós-zigóticas. Esterilidade do híbrido. Neste caso, o híbrido é viável, mas não é capaz de produzir gametas funcionais, o que pode ser causado por diferenças no número ou na estrutura dos cromossomos herdados dos pais, que prejudica o pareamento na meiose. Também pode haver outras alterações, como desenvolvimento anormal do fuso mitótico, que prejudica o movimento dos cromossomos em direção aos polos da célula. Como exemplo podemos citar a mula e o burro, descendentes do cruzamento do jumento com a égua, que são de espécies diferentes.